Hora de falarmos um pouco com Jorge Sequeira, o nosso comentador dos comentadores, porque temos outra vez comentadores para comentar. Boa noite. É isso mesmo, boa noite, é um gosto vê-la nesta reentrée de Dia de Reis. A primeira vez que nos encontramos em 2014. É verdade, e parece que combinamos, estamos aqui... Nós estamos sempre a fazer pandan. Uma sincronia. Combinamos. Black, exatamente. Entrou e hoje bem venho no assim novo um ano. bocado, foram boas entradas, muito agradáveis. Hoje venho assim de preto, enfim, vamos nos dedicar à política necessariamente no início, mas é também uma forma, enfim, o Pantera Negra, e queria-me dedicar depois um pouco na parte final ao Eusébio. Claro que sim. Temos aqui um bocadinho de tempo para lhe prestarmos a nossa essa homenagem. ideia. Muito Começamos então por um comentário de Marcos Mendes. Não sei se temos hipótese de pôr agora a frase no ar, talvez Se não de ponho qualquer eu. forma. Ora, nem mais. Então, Ele diz, o governo é muito teimoso. Pensionistas e funcionários públicos são sempre as mesmas vítimas. Parece perseguição. Enfim, de facto é verdade que quem tem sofrido, não sei se são os que têm sofrido mais na pele, são os funcionários públicos. Os funcionários públicos continuam a ter emprego, não é? E os pensionistas, apesar de tudo, continuam a ter pensões. Os desempregados e as pessoas do setor privado é que estão muito mais, na minha opinião, à mercê dos ventos e das tempestades económicas e fiscais. Por isso, a questão que eu digo aqui são sempre os mesmos, os pensionistas. Eu aqui com o Marcos Mendes vou dar quase como no cravo ou na ferradura, não é? Porque o que eu quero dizer é que, enfim, se o senhor do talho não conseguir vender carne, quem é que vai pagar por isso? O padeiro? Não, ou seja, o Estado tem que gerir a coisa pública, tem receitas e tem despesas, não é? Tem custos. Por isso, o Estado tem que ser autossustentado. Claro que eu gostaria que ninguém me pagasse as favas, não é? Parece que até estamos agora com o bolo rei. Era o ideal. O ideal era que nem os funcionários públicos, nem os privados tivessem que estas mazelas. Mas eu acho razoável, ou seja, o Estado tendo que emagrecer, por consequência, serão essas de facto vítimas, podemos dizer, porque eu acho que os funcionários públicos são altamente competentes. Esta ideia que os funcionários públicos são os baldas, preguiçosos, que foi a lei de menor esforço, eu não como isso, sinceramente, porque conheço tantos Mas funcionários Marcos públicos. Mendes apontou o dedo ao governo, mas depois arranjou uma alternativa. Portanto, na opinião dele, em vez de se penalizar novamente os pensionistas e os funcionários públicos, devia-se criar uma taxa especial sobre as parcerias público-privadas. Essas parcerias público-privadas, eu acho muito bem, nunca deviam era ter existido sequer. Devia ser a taxar os artistas que a inventaram, que devem estar aí a barbatar-se cheios de dinheiro, porque de facto as parcerias públicas-privadas foi o negócio da China, ou seja, às vezes que há tempos perguntavam, mas tu tens a certeza que esse negócio vai dar dinheiro? Uma ideia que eu tive, Sim. eu disse, se eu tivesse a certeza que os negócios davam dinheiro, eu era um deus. Claro. Mas a parceria público ou privado é o único negócio que se tem a certeza que vai dar dinheiro para os privados. Ou seja, é quase a negação do mercado, daquilo que é o business normal. Eu, quando abro um restaurante, não sei se vou ter sucesso. Tenho essa expectativa. Por isso, essa taxação que o Marcos Mendes sugere também me parece bem. Por isso, eu falei um bocado no cravo e na ferradura, ainda bem que a Ana por aí, não é? meteu aí o cravo, é melhor que a ferradura fica para mim, que não é tão elegante. Exatamente. Bom, outra frase, não é? Outra A frase do avaliação Marcos dos Mendes. professores. Exato. A avaliação dos professores é uma autêntica novela mexicana de baixa qualidade, é uma decisão política e jamais jurídica. Agora sim, temos frase. Eu aqui se numa primeira fase não estaria tanto de acordo na primeira frase com o Marcos Mendes, agora já estou. Acho que de facto a avaliação dos professores acho que novela mexicana é uma expressão, enfim, é um folhetim, é assim uma coisa sem dignidade. Os professores têm sido fustigados. Acho que até um tiro no pé absolutamente Acho que incrível. está ali um lapso. Aproveitamos para corrigir já. É uma decisão jurídica, não é? Sim. E jamais política. Pronto, Exato. para que depois as pessoas em casa Não, fiquem é uma confusas. decisão política, está certo. E nunca jurídica? E nunca, não, ali está É duas vezes política. a palavra política. Política. Ou seja, a frase é uma decisão política
e nunca jurídica. Jurídica. Exato. Pronto, A está última feita a palavra, percepção. ainda bem que fez essa observação. É uma decisão política, porque enfim, o Ministério da Educação é o governo, não é? Eles decidem aquilo que são os destinos não só da saúde, da política, da educação, em todas as áreas de intervenção, e o que ocorreu foi que os professores, enfim, indignados, puseram digamos, a providências cautelares, e curiosamente os tribunais, 9 deles decidiram que o governo tinha todo o provimento em fazer o que fez, em avaliar. Não é avaliar, é que há aqui duas questões, não é avaliar o desempenho dos professores, que eu isso acho muito bem. Todos nós somos avaliados. A Ana está a ser avaliada agora, eu também. Se metermos água a toda a hora, com certeza que não vemos cá outra vez. Enfim, o Porto Canal é condescendente, se calhar dava mais uma oportunidade. O benefício da Exato, mas avaliar as pessoas tudo bem. Agora, a questão de, no final dos professores terem o seu curso e avaliarem se eles têm competências pedagógicas para dar aulas, é um tiro no pé do próprio Ministério da Educação, que cria escolas para formar professores e que, no fim, duvida da própria competência. Isto parece a quadratura do círculo, parece uma pescadinha de rabo na boca, mas que o cão que anda à volta da mesa, mas nunca apanha a cauda. Ou seja, o ministro Crato, que eu tenho uma grande estima intelectual por ele, reconheço-lhe, enfim, é um homem com um QI aparentemente elevado, as matemáticas criam também essa áurea mas depois a habilidade de gerir isto. Eu acho que isto é um bocado uma fantochada. Os professores tiram os seus cursos, é das profissões que são mais avaliados pedagogicamente. Se são aulas assistidas, têm que passar por aquelas metodologias todas. Eu fui formador de professores durante muitos anos e conheço bem a área, e no fim desta via sacra toda, ainda vão ver se eles têm competência para dar aulas. Se não tiverem, é porque as escolas que o próprio Ministério fomenta não são de qualidade. Por isso acho que esta frase... E se forem institutos politécnicos, então... Exatamente. Segundo o ministro Nuno Crato, não é? Sim, mas então... Mais uma polémica. Se os cursos politécnicos, que a determinada altura foi uma grande aposta dos governos, e bem, porque nem todos temos de ser grandes doutores, que é importante é sermos capazes e competentes, não é? Eu, se tiver um computador avariado, muitas vezes ponho mais depressa na mão de um nerd, de um rapaz que sabe a mexer bem nas informáticas, do que às vezes de um engenheiro informático, sem desprimor para cada um deles. Ou seja, os institutos politécnicos vieram dar uma competência, como o nome diz, intermédia, acelerar a educação, para também não estarem tanto tempo nas escolas, e dar um cunho muito mais prático ao tecido empresarial. E agora... Estar a questionar a qualidade então, que acabo com da formação é que não faz sentido. Isto é um tiro no pé de todo tamanho, por isso, neste caso, eu estou com os profs. Uma boa saída. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos à primeira frase. Exatamente. O perdão fiscal, aí está. Exato. O perdão fiscal rendeu 1.200 milhões, pode permitir que o déficit fique abaixo dos 5. Foi de certa forma um coelho da cartola que este governo tirou. E eu acho que este governo acaba o ano de forma positiva. E dou os parabéns ao esforço, porque é um esforço inglório, porque toda a gente bate no governo, seja lá que governo for, não é? Toda a gente bate no patrão, toda a gente bate no chefe, toda a gente bate em quem lidera, não é? E acho que este coelho da cartola de 120 milhões de euros deu para tapar aquele buraco que estava lá de 700 milhões por causa das pensões. Agora, aqui que se coloca-se é uma questão. Eu paguei os meus impostos a tempo e horas e paguei-os todos. E depois, havendo um perdão, eu começo a pensar, será que para o ano há saldos de impostos? Não é? Porque claro. Eu quase, que já que estamos na moda do Tribunal Constitucional, eu quase que podia mandar isto para o Tribunal Constitucional e dizer que não há equidade, porque eu paguei os meus impostos todos a tempo e horas, outras empresas não fizeram. Houve uma distorção da concorrência, porque puderam capitalizar-se, puderam fazer outros investimentos que eu não pude. Enfim, digo eu, qualquer pessoa que paga impostos. Não quero pessoalizar naturalmente a questão. Por isso, e houve aqui uma questão do crime compensar. Quem não pagou os impostos, agora mais tarde foi fazê-lo. Quase que faz lembrar aquela... O Estado quase que deu, digamos, a chancela para aquelas empresas. No mundo privado acontece muitas vezes aquelas empresas que não pagam no primeiro mês, nem no segundo. Nós andamos atrás deles para aí meio ano e depois eles ainda nos fazem o favor de pagar aos bocadinhos e essa gente quer. O que acho que é desonesto. Para não chamar vigarice, aliás, Portugal é dos países da Europa e isso cria grandes problemas, que paga mais tarde quando paga. E o Estado também agora deu este exemplo. Eu compreendo, eles precisavam do dinheiro e mais vale algum que nenhum.
Se não fizessem isso, provavelmente... Exatamente, mas é aqui uma faca de dois gumes, como se diria, porque abre um precedente que há muita gente que questiona, será que vale a pena pagar os impostos certinhos a tempo e horas e depois venham assim umas coisas destas? Era isso que eu tinha para dizer em relação a este aspecto daqui deste perdão fiscal. Segunda frase de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem a ver com a decisão do Presidente da República, que ficámos a conhecer no dia de Ano Novo. Exato, diz ele que não havia razões para o Presidente pedir a fiscalização preventiva do Orçamento do Estado, assim ajuda o Governo e também o país. Isto para mim é perfeito, é muito questionável, não sei. Ou seja, se tudo correr bem, se este orçamento passar e tal, ok, o Presidente esteve bem, mas na minha opinião o Presidente põe-se a jeito. E acho que aqui o professor Marcelo também se está a pôr a jeito no sentido de se posicionar numa ala centro-direita, porventura ou seja, está aqui a passar a mão no pelo ao Governo e ao próprio Presidente, enfim, talvez ele seja um presidenciável, e é um bom presidenciável, na minha opinião. Mas o Presidente põe-se a jeito porque os partidos também podem pedir... Vão mesmo? Vão mesmo? O PS já anunciou que vai mesmo pedir a fiscalização sucessiva. E não fazem mais que a obrigação deles, porque a oposição, enfim, eu não sou a favor da oposição por oposição, eu não vou contestar só para não estar calada, porque há coisas que a gente não deve contestar, enfim, este cenário está bonito, para que é que eu vou fazer barulho? Obrigada. Nada, não, é verdade. Por isso, a oposição não tem que ser uma oposição sistemática, também pode estar de acordo em algumas circunstâncias, assim como o Governo também pode estar de acordo e implementar algumas medidas sugeridas pela oposição. Mas a oposição também gostava era de ver a casa arder, ou seja, ver o Presidente a fazer a prevenção ou a não fazer, porque pode-se tramar das duas maneiras, o Presidente, porque se o Tribunal Constitucional dá razão à oposição, toda a gente vai dizer, então, Sr. Presidente, andava a dormir, você que é o último garante da Constituição neste país, não é? E aí ele põe-se a jeito. E podemos correr o risco de estar a decorrer um orçamento que é fingir. Porque se vier daqui a 2 a 3 meses demonstrar que isto tinha inconstitucionalidade, perdeu-se muito tempo. Eu julgo, eu não sou constitucionalista, mas pelo que eu vi, a prevenção preventiva penso que se teria que dar uma resposta em 25 dias. Exatamente. Enquanto que a prevenção sucessiva... Pode prolongar-se por meses. Pode prolongar-se por meses. Por isso o Presidente da República pode ter... arriscou bastante, na minha opinião. Eu acho que se ele fosse cauteloso, prevenção, fazer a questão preventiva poderia ser melhor. Agora a oposição também já começou a entrar numa... Começou não, enfim, cai em cima do Presidente e seja por um lado ou por outro, ele levaria sempre, mas fundamentalmente é isto. E temos que perceber que isto não é um governo... Portugal não tem um sistema presidencialista. É no Parlamento que as coisas se resolvem. Andar sempre atrás do Presidente. Então, se nós fôssemos com a França, que tem um regime presidencialista, ou os Estados Unidos, aí sim, porque andar sempre cada um a esticar pelo Presidente, isto ainda por cima agora, os reis, o bolo rei e tudo, o homem também tem que ter um bocado de calma. Ou temos que dar um bocado de paz a ele. Por falar em rei, temos aqui uma homenagem ao rei. Claro, uma homenagem ao rei e, para mim, uma homenagem sentida e sentida em vários aspectos. Primeiro, sentida porque é feita aqui no Porto e é feito aqui no Porto Canal. O Eusébio, muitas vezes tido como um benfiquista, um lisboeta, não, é um homem do país e é um homem internacional. Aquela imagem que estamos a ver na televisão é de facto absolutamente excepcional. A prova de que um homem também chora. A prova de que um homem também chora quando assim tem que ser, já dizia o nosso Pedro Abrunhosa. E bem, não é? E chora de paixão, chora por uma nação. Este homem é moçambicano, temos que perceber que Moçambique também estará de luto. E estamos aqui também a falar de política. Foi o primeiro aquele vaidoso que está ao lado de Eusébio, sou eu. Teve o privilégio de abraçar. Eu escrevi uma frase no Facebook que eu acho que eu vou ler, que quando pus esta fotografia, eu vou lê-la, que pus: um simples mortal, que sou eu, um simples mortal que sorri por estar perto de um rei, um menino de rua que jogou com uma bola de trapo e nos deixou a sonhar, um herói inocente e romântico que passou a lenda, continua agora capitão na seleção dos anjos de sempre. E eu pus isto, enfim, nestas duas fotografias no meu Facebook, porque eu gosto de futebol, fundamentalmente, e não sou
não sou fanático de clube nenhum, mas gosto de futebol. E gosto de futebol enquanto expressão máxima da paixão que une uma nação. A nossa seleção é das coisas que une este país. O Eusébio foi o expoente máximo da história, foi um homem absolutamente excepcional que levou Portugal, digamos, àquilo que nunca se imaginava. Por isso é esta a minha homenagem a este grande homem que hoje faleceu, o rei Eusébio. Muito obrigada por estes comentários e por esta homenagem. É uma forma bonita de fecharmos este Foi um gosto estar jornal. convosco. Obrigada, boa noite, bom ano. Igual.